Bom dia, alunos do nono ano. Então a gente inicia hoje o nosso terceiro bimestre a partir do capítulo 6. Então vocês vão abrir o livro de vocês na página 182. Relações métricas nos triângulos e retângulos. Então nós vamos passar. Primeiramente vamos analisar aqui a imagem. A gente tem um prédio de 14 metros. E aqui a gente quer descobrir o valor da copa da árvore até o topo do prédio. Sendo que a árvore tem 2 metros. Então o valor dessa parte desse triângulo que foi montado, o triângulo retângulo, o valor dessa parte vai ser 12, que 14 menos 2 metros aqui, que é essa altura na árvore. Então vai ser 12, e aqui a medida desse triângulo vai ser 5. Então 12 e 5 é a medida que a gente quer descobrir. Então vamos lá. Página 183. Observe a imagem da página anterior, em que um fio foi esticado do topo do prédio até a copa da árvore. Do topo do prédio até o ponto mais alto da planta. Qual é a medida de comprimento desse fio? Então ele quer saber a medida do comprimento desse fio que foi esticado daqui até aqui. Existe uma formulazinha para descobrir, que é o teorema, que a gente vai ver logo mais adiante. Para descobrir a medida de comprimento procurada, precisamos de um teorema, que será estudado neste capítulo. Esse teorema é uma relação envolvendo as medidas de comprimento dos lados de um triângulo retângulo. Apenas nos triângulos retângulo que a gente vai poder usar. Quais são esses triângulos retângulos? O triângulo retângulo é o triângulo no qual um ângulo entre os três mede 90 graus. Então, primeiro, o triângulo que aparece em destaque na imagem da página anterior é um triângulo acutângulo, triângulo obtusângulo ou triângulo retângulo. Então vocês vão lá na classificação de triângulo que a gente já estudou nas páginas anteriores e classifica esse triângulo. Ou então vocês podem estar usando a internet também para fazer essa pesquisa. Só que a gente lá no começo do capítulo 5, a gente tem a classificação dos triângulos. Segundo, aqui você vai só responder qual dos três é. O triângulo que aparece em destaque na imagem da página anterior é triângulo acutângulo, triângulo obtusângulo ou triângulo retângulo. Mas como a gente já falou que vai estudar apenas o triângulo retângulo, então praticamente já está respondido. Justifique a resposta da questão anterior. Vai justificar por que é que aqui é um triângulo retângulo. Então você vai usar suas palavras. Em todo triângulo retângulo, um dos ângulos mede 90 graus. Terceira questão. A medida de comprimento do fio é maior, menor ou igual à medida de comprimento da altura do prédio. Então você vai falar, depois que você tiver o resultado da medida do fio, você vai falar se é maior, menor ou igual à mesma medida da altura do prédio. E a quarta questão, qual é a medida de comprimento do lado do triângulo que está no prédio? Qual é a medida de comprimento do lado do triângulo que está no prédio? Então você vai falar qual é a medida desse lado aqui, ó. Esse lado do triângulo. Qual é a medida desse lado? Então, terminando, você me envia. Não esquecendo de mandar o bom dia antes da aula terminar para não ficar com a falta. Por hoje é só para vocês não
estarem se assustando nessa volta às aulas e irem se acostumando aos poucos novamente.